A poeira da Galileia ainda pairava no ar, carregando os ecos dos ensinamentos de Jesus. Uma multidão o havia cercado, faminta por suas palavras, e ele lhes dera o pão da vida através de parábolas. Falou-lhes do semeador divino, da semente da palavra lançada em corações humanos, alguns férteis, outros áridos como a pedra ou sufocados pelos espinhos do mundo. Explicou-lhes que a verdade é uma luz que não pode ser escondida e, por fim, redefiniu os laços de sangue, declarando que sua verdadeira família são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Os discípulos, em seu círculo mais íntimo, absorviam cada sílaba. Suas mentes, antes ocupadas com redes, barcos e impostos, agora se esforçavam para compreender os mistérios do reino dos céus. O Mestre lhes entregara chaves de um conhecimento profundo, e o peso daquela sabedoria era, ao mesmo tempo, um fardo glorioso e um desafio monumental. O dia fora longo, a energia espiritual e emocional gasta em abundância. Foi então, ao entardecer, que Jesus, olhando para os rostos exaustos de seus seguidores e para as águas tranquilas do lago que se estendia à frente, deu uma ordem simples, mas cheia de propósito: passemos para a outra margem. Não era apenas um convite para uma travessia geográfica, mas para uma nova lição, uma lição que não seria ensinada com palavras, mas gravada em suas almas pelo poder e pela majestade de Deus. Obedientes, eles prepararam o barco. Era uma embarcação simples, de madeira, moldada pelas mãos de homens rudes, acostumada ao trabalho diário da pesca. Para Pedro, André, Tiago e João, aquele barco era uma extensão de seus próprios corpos, um lugar de familiaridade e segurança. Eles subiram a bordo, o Mestre os acompanhou e juntos deixaram a multidão na praia, singrando as águas calmas sob um céu que começava a se tingir com as cores do crepúsculo. O Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, era um lugar de beleza e contradições. Suas margens férteis eram o coração da vida naquela região, mas sua geografia o tornava perigosamente imprevisível. Cercado por colinas e desfiladeiros, ventos frios podiam descer das montanhas de Golã sem qualquer aviso, transformando a superfície espelhada do lago em um caldeirão de fúria em questão de minutos. Os pescadores locais sabiam disso, respeitavam o lago, mas também o temiam. Naquela noite, porém, a paz reinava. O ritmo suave do barco sobre as ondas, o som da água partindo-se contra o casco, o ar fresco da noite, tudo convidava ao descanso. E Jesus, em sua perfeita humanidade, sentindo o peso do dia sobre seus ombros, foi para a popa do barco. Ali, sobre uma almofada, ele reclinou a cabeça e adormeceu. O Criador do universo, aquele por quem todas as coisas foram feitas, dormia um sono profundo e sereno, embalado pela mesma criação que ele viera redimir. Neste ato de descanso reside um dos mistérios mais profundos da nossa fé. O Deus que nunca dorme, o guardião de Israel, fez-se homem e experimentou o cansaço, a vulnerabilidade e a necessidade de repouso. Enquanto ele dormia, os discípulos talvez conversassem em voz baixa, refletindo sobre as parábolas, ou talvez apenas desfrutassem do silêncio, sentindo-se seguros na presença de seu mestre. Mas a paz daquela travessia estava prestes a ser despedaçada. Começou como um sussurro, um vento diferente vindo da direção errada. O ar ficou mais frio. O céu, antes estrelado, foi engolido por nuvens escuras e ameaçadoras. O que era uma brisa gentil tornou-se uma rajada violenta, e o que eram ondas suaves transformaram-se em muralhas de água que se chocavam contra o pequeno barco. A tempestade os emboscou com uma ferocidade demoníaca. O barco, que antes era um refúgio, tornou-se uma casca de noz à mercê de um gigante enfurecido. Água gelada invadia o convés, encharcando os homens e tornando a madeira perigosamente escorregadia.
O uivo do vento era tão alto que impedia que ouvissem uns aos outros. Eles, os pescadores experientes, homens que haviam passado a vida inteira naquelas águas, agora lutavam por suas vidas. Suas habilidades, sua força, seu conhecimento do lago, nada disso importava. Estavam completamente à mercê da tempestade. O medo, frio e paralisante, começou a tomar conta de seus corações. Cada onda que quebrava sobre o barco parecia ser a última. Cada relâmpago que rasgava a escuridão revelava rostos pálidos, tomados pelo terror da morte iminente. E em meio a todo esse caos, a toda essa luta desesperada pela sobrevivência, Jesus dormia. Sua paz inabalável, que antes era uma fonte de conforto, agora se tornava, aos olhos deles, um sinal de indiferença. Como ele podia dormir enquanto eles estavam prestes a perecer? A dúvida, alimentada pelo pânico, começou a se infiltrar em suas mentes. Em um ato de desespero final, eles abriram caminho até a popa, agarrando-se para não serem lançados ao mar, e o despertaram. Mas seu chamado não era apenas um pedido de ajuda, era uma acusação, um grito de angústia que nascia do fundo de um coração que se sentia abandonado. "Mestre", gritaram eles, acima do rugido da tempestade, "não te importas que estejamos perecendo?" Essa pergunta, nascida do medo e da aflição, não ficou presa naquela noite, naquele barco. Ela atravessa os séculos e chega até nós. Quantas vezes, em meio às tempestades de nossas próprias vidas, quando as ondas dos problemas ameaçam nos afogar e o céu parece escuro e silencioso, não lançamos aos céus a mesma pergunta dolorosa: "Senhor, não te importas que eu pereça?" Se você já se sentiu assim, se já gritou essa pergunta no silêncio de seu coração, permaneça conosco, pois a resposta de Jesus naquele barco é a resposta que ele nos oferece hoje. O Mestre está desperto, a tempestade ruge em seu ápice, e o que ele fará a seguir mudará para sempre a compreensão daqueles homens sobre quem ele realmente é. O grito dos discípulos cortou o ar, uma mistura de pavor e acusação. "Mestre, não te importas que estejamos perecendo?" Jesus abriu os olhos. Ele não despertou assustado, como um homem comum seria arrancado de seu sono pelo caos. Não. Ele se levantou com uma serenidade que era em si mesma uma repreensão à desordem ao seu redor. O vento açoitava seus cabelos e suas vestes, a chuva encharcava seu rosto, mas seu olhar continha uma paz que a tempestade não podia tocar. Ele olhou para a fúria da natureza, não como uma vítima, mas como um rei diante de uma rebelião em seu próprio domínio. Ele não se voltou primeiro para os homens apavorados. Sua primeira ação foi confrontar a fonte do terror deles. Erguendo a mão, ele olhou para as ondas escuras e para o vento uivante, e então a palavra que deu forma ao universo foi ouvida novamente. A voz de Jesus, calma, mas carregada de uma autoridade inquestionável, soou acima do rugido dos elementos. Ele não suplicou, ele não negociou, ele comandou. As Escrituras nos dizem que ele repreendeu o vento e o mar. A palavra usada é a mesma que ele empregava para expulsar demônios, para silenciar as forças do caos e das trevas. Ele se dirigiu à tempestade como a um ser que lhe devia obediência absoluta. "Silêncio", ele ordenou. "Acalma-te." E então o milagre se desdobrou em sua glória aterrorizante. Não foi um processo gradual. O vento não diminuiu aos poucos. Ele cessou instantaneamente. O uivo ensurdecedor deu lugar a um silêncio profundo e absoluto. As ondas gigantescas, que momentos antes ameaçavam engolir o barco, não se acalmaram lentamente. Elas se aplainaram. A superfície do lago, antes um redemoinho de fúria, tornou-se um espelho de vidro, refletindo a escuridão de um céu que agora parara de chorar. A transição foi tão súbita, tão antinatural, que o silêncio que se seguiu foi quase mais assustador do que o barulho da tempestade.
Era a calmaria de Deus, uma paz imposta pela autoridade do Criador. O barco, agora imóvel, balançava suavemente sobre as águas mansas. Os discípulos, ainda com os músculos tensos e os corações acelerados pelo pavor, olhavam ao redor, incrédulos. O perigo havia passado. A morte que lhes parecia certa havia recuado diante de uma única ordem. Foi nesse silêncio profundo, com os corações dos homens ainda ecoando o terror, que Jesus se voltou para eles. A tempestade externa havia sido silenciada, mas agora ele confrontaria a tempestade que ainda rugia dentro de cada um deles. A tempestade do medo e da incredulidade. Seu olhar não era de raiva, mas de uma tristeza compassiva. E sua voz, agora suave, fez-lhes a pergunta mais penetrante de suas vidas. Onde está a vossa fé? Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? A pergunta pairou no ar, mais pesada que qualquer nuvem de tempestade. Onde estava a fé deles? Estava no barco, na experiência de pesca, na força de seus braços. Estava em tudo, exceto na única coisa que realmente importava, na presença daquele que dormia na popa. Eles tinham o Criador do universo a bordo, e ainda assim temeram que a criação pudesse destruí-los. Eles haviam esquecido que a palavra de Jesus, que lhes prometera a travessia para a outra margem, era mais poderosa do que qualquer vento ou onda. Essa pergunta de Jesus não era apenas para eles. É a pergunta que ele nos faz hoje, quando as tempestades da doença, da perda, da ansiedade ou da incerteza ameaçam afundar o nosso barco. Ele está conosco, em nosso meio, e ainda assim, quantas vezes nosso medo grita mais alto que a nossa fé? Ele nos convida a examinar onde realmente depositamos nossa confiança. Está na solidez de nossas próprias embarcações, em nossas habilidades e recursos, ou está na presença soberana do Mestre que viaja conosco, mesmo quando ele parece estar em silêncio, mesmo quando parece dormir? Diante daquela pergunta, os discípulos não tiveram resposta. Eles apenas olharam para Jesus e um novo tipo de medo começou a tomar conta deles. O medo da tempestade era o medo da morte. Mas este novo sentimento era muito mais profundo. Era o temor reverente, a admiração espantada diante do sagrado, do divino. Eles começaram a compreender que o maior perigo naquela noite não eram as ondas, mas a possibilidade de não reconhecerem quem estava com eles no barco. Eles se entreolharam, com os olhos arregalados, e as palavras que trocaram foram sussurros de assombro e pavor. Quem é este homem? Perguntaram uns aos outros. A pergunta revelava a crise em suas mentes. Ele não era apenas um rabi, não era apenas um profeta. Profetas podiam orar a Deus para que milagres acontecessem, mas este homem falava diretamente com a criação, e ela lhe obedecia como um servo obedece ao seu senhor. A autoridade sobre a doença era uma coisa. O poder sobre os demônios era espantoso. Mas o domínio absoluto sobre as forças primordiais da natureza, isso pertencia somente a Deus. A pergunta deles, quem é este? Era o começo da resposta mais importante de toda a história. Ele é o Filho de Deus, o Verbo através do qual o mar e o vento foram criados. Naquele momento, no meio de um lago na Galileia, a identidade de Jesus foi revelada de uma forma que eles jamais esqueceriam. A viagem prosseguiu em um silêncio denso e reverente. O ar da noite, agora calmo, estava carregado com o peso do milagre. Os discípulos, que antes lutavam freneticamente contra as ondas, agora permaneciam imóveis, sentados no barco que deslizava suavemente sobre as águas escuras. O medo da morte havia sido substituído pelo temor da divindade. Eles não olhavam mais para as nuvens, mas lançavam olhares furtivos e cheios de admiração para o Mestre. Alguns talvez tocassem a madeira do barco, como que para se certificarem de que a realidade era palpável. A pergunta deles, quem é este?
pairava entre eles, não mais como um sussurro de curiosidade, mas como o início de uma adoração profunda e transformadora. Eles estavam começando a entender que seguiam não apenas um homem santo, mas o próprio Senhor da criação. Jesus, talvez em silêncio, observava-os, permitindo que a magnitude do que haviam testemunhado se alojasse em seus corações, solidificando a fé que ele mesmo havia questionado. Finalmente, os primeiros raios da aurora começaram a despontar no horizonte e o barco tocou a areia na margem oriental do lago. Eles haviam chegado ao seu destino, a terra dos Gerazenos. Esta não era a Galileia familiar, de vilas judaicas e sinagogas. Esta era uma terra gentílica, um território estrangeiro, considerado por muitos como um lugar de impureza. A presença de uma grande manada de porcos pastando nas colinas próximas era um testemunho visível dessa diferença cultural e religiosa. Jesus intencionalmente levara seus discípulos para além de suas fronteiras, para lhes mostrar que seu poder e sua compaixão não conheciam limites geográficos ou espirituais. Eles mal haviam posto os pés em terra firme quando a paz daquela manhã foi violentamente quebrada. Das sombras de um cemitério próximo, dos lugares onde os mortos eram sepultados, surgiu uma figura que era a personificação do tormento. Não era um comitê de boas-vindas, era um homem, ou o que restava de um. Ele estava nu, despojado de toda a dignidade humana. Seu corpo era uma tela de cicatrizes e feridas abertas, pois passava os dias e as noites gritando entre os túmulos e se cortando com pedras afiadas. Sua força era sobre-humana. Os habitantes locais já haviam tentado prendê-lo com correntes e grilhões, mas ele os despedaçava como se fossem fios de palha. Ele era um exilado, um prisioneiro da escuridão, vivendo entre os mortos, temido e evitado por todos. Ele era um homem possuído não por um, mas por uma multidão de espíritos imundos. Aquele homem, vendo Jesus de longe, correu em sua direção. Para os discípulos, que recuaram instintivamente, aquilo era uma ameaça, um ataque iminente. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais chocante. O homem atormentado não atacou. Ele caiu de joelhos diante de Jesus. E a voz que saiu dele não era a sua própria. Era uma voz gutural, cheia de pavor e reconhecimento. Enquanto os discípulos ainda se perguntavam: quem é este? As forças das trevas que habitavam aquele homem não tinham a menor dúvida. Elas sabiam exatamente diante de quem estavam. E a voz gritou com uma clareza aterrorizante: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Observem a profundidade deste momento. A primeira saudação que Jesus recebe naquela terra pagã não vem dos homens, mas dos demônios, e eles o chamam pelo seu título mais exaltado, Filho do Deus Altíssimo. A escuridão, confrontada pela luz encarnada, treme e confessa a verdade que a humanidade ainda lutava para compreender. A autoridade que silenciou a tempestade no mar agora causava um terror indescritível no mundo espiritual. Jesus, com a mesma calma soberana com que enfrentou o vento, fixou seu olhar no homem e deu uma ordem direta ao espírito que o controlava: qual é o teu nome? A pergunta era uma afirmação de domínio. Naquele mundo antigo, conhecer o nome de uma entidade espiritual era ter poder sobre ela. Jesus não estava pedindo informação, estava exercendo autoridade. E a resposta veio, revelando a escala aterrorizante daquela possessão. Meu nome é Legião, porque somos muitos. Uma legião era um termo militar romano designando milhares de soldados. Aquele pobre homem não era uma casa dividida, era uma cidade sitiada, um campo de batalha ocupado por um exército inteiro de forças malignas. Sua alma era um território cativo. E agora, o general dos exércitos celestiais havia desembarcado na praia para libertá-lo.
A escuridão que habitava aquele homem é um retrato da condição humana sem Deus, atormentada, isolada e autodestrutiva. Mas a luz acabava de desembarcar, e onde a luz chega, as trevas não podem permanecer. Esta é uma promessa que ecoa até os nossos dias para cada alma que se sente aprisionada. Os demônios, sabendo que sua derrota era inevitável, começaram a implorar. Eles sabiam que não podiam resistir à ordem de Jesus. Seu único recurso era a súplica. Rogaram que ele não os enviasse para o abismo, o lugar de seu tormento final. E então, vendo a manada de porcos que pastava na encosta da colina, eles fizeram um pedido estranho e desesperado. Um pedido que levaria a um dos desfechos mais bizarros e reveladores de todo o ministério de Jesus. O pedido dos demônios ecoou na quietude daquela manhã. Permissão para não irem ao abismo, mas para entrarem na manada de porcos que pastava na colina. Era um último ato de desespero e malícia, uma tentativa de causar destruição mesmo na derrota. Jesus, em sua soberania e sabedoria insondáveis, olhou para a legião que se ajoelhava diante dele através do corpo daquele homem e concedeu-lhes a permissão com uma única e poderosa palavra: ide. O que se seguiu foi uma cena de caos e revelação. No mesmo instante, os espíritos imundos saíram do homem como uma torrente escura de desespero. E aquele exército invisível, aquela legião de maldade, precipitou-se sobre a manada de quase 2.000 porcos. Os animais, tomados por uma fúria antinatural, foram instantaneamente enlouquecidos. A tranquilidade da pastagem se desfez em um pandemônio de grunhidos e pânico. E toda a manada, como um só corpo, lançou-se em uma corrida desenfreada pela encosta íngreme, diretamente para as águas profundas do mar da Galileia. Um após o outro, eles mergulharam para a morte, e o lago que acabara de ser acalmado pela palavra de Cristo tornou-se a tumba que engolia a manifestação visível daquela legião. O silêncio que se seguiu foi profundo. O homem estava livre. Mas o custo material daquela libertação jazia no fundo do lago. Este ato dramático serviu a um propósito profundo. Tornou visível o invisível. Ninguém podia ver a legião que atormentava aquele homem, mas todos podiam ver os 2.000 animais destruídos. A violência daquele evento era um testemunho físico da magnitude do mal que habitava aquela alma, e, mais importante, da imensidão do poder que o havia libertado. Jesus demonstrou que a restauração de um único ser humano valia mais do que qualquer rebanho, que o valor de uma alma redimida transcende qualquer cálculo material. Os homens que cuidavam dos porcos, vendo aquilo, fugiram aterrorizados. Correram para a cidade e para os campos, anunciando a todos o que havia acontecido. A notícia se espalhou como fogo, e as pessoas, movidas por uma mistura de medo e curiosidade, vieram em massa para ver com os próprios olhos. E a cena que encontraram na praia os deixou atônitos, paralisados pelo choque. Ali, aos pés de Jesus, estava o homem que eles conheciam como o demônio dos túmulos. O homem que eles tentaram acorrentar. O homem de quem fugiam com pavor. Mas ele não estava mais nu, gritando ou se ferindo. Ele estava sentado, perfeitamente calmo. Estava vestido. E o mais impressionante de tudo, estava em seu perfeito juízo. O caos havia dado lugar à ordem. A loucura havia sido substituída pela serenidade. A tempestade em sua alma havia sido acalmada pelo mesmo mestre que acalmara a tempestade no mar. Diante daquela visão, o homem restaurado de um lado e a notícia da perda de seu rebanho do outro, o povo não reagiu com alegria pela cura, mas com medo do poder que a realizou. Aquele poder era grande demais, estranho demais, perturbador demais. A presença de Jesus abalou o mundo que eles conheciam. E, tomados por esse medo, eles se aproximaram de Cristo e fizeram um pedido inacreditável:
rogaram que ele se retirasse de suas terras. Eles escolheram a familiaridade de sua vida sem milagres, a presença transformadora e assustadora do Filho de Deus. Que trágico eco da condição humana, que tantas vezes prefere a segurança de suas correntes conhecidas à liberdade desafiadora que Cristo oferece. Jesus, respeitando a decisão deles, preparou-se para partir. E enquanto ele subia no barco, o homem que fora liberto o seguiu, suplicando para que pudesse ir com ele. Seu desejo era o mais natural do mundo, ficar para sempre ao lado de seu Salvador. Mas Jesus tinha uma missão diferente para ele. Olhando com compaixão para aquele rosto, agora sereno, ele lhe negou o pedido, mas lhe entregou um propósito. Não, disse ele, vá para casa, para os seus. Anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor fez por você e como teve misericórdia de sua vida. Jesus o transformou no primeiro missionário para aquela região gentílica. Sua missão não seria em terras distantes, mas em seu próprio lar, entre as pessoas que o conheceram em seu pior estado. Seu testemunho não seria um sermão teológico complexo, mas a história de sua própria transformação. A prova do poder de Cristo seria sua própria paz, sua própria sanidade, sua própria vida restaurada. E o homem obedeceu. Ele se afastou do barco e começou a percorrer a Decápole, as 10 cidades daquela região, contando a todos sobre o que Jesus lhe fizera. O homem que antes vivia entre os mortos, agora andava entre os vivos, proclamando uma mensagem de vida. A voz que antes gritava em tormento, agora declarava as maravilhas da misericórdia de Deus. Assim termina a nossa narrativa. Uma jornada que começou com uma ordem para atravessar um lago, que passou pela fúria de uma tempestade e pela escuridão de uma legião, e que culminou na gloriosa restauração de uma alma e no nascimento de um evangelista. A história do Senhor da Tempestade nos ensina que o mesmo poder que comanda os ventos e as ondas é o poder que anseia por trazer paz às nossas almas atormentadas. Ele confronta o caos, onde quer que o encontre, seja nas profundezas do mar ou nas profundezas de um coração humano, para que, uma vez restaurados, possamos nos tornar testemunhas vivas de sua graça e de seu poder redentor.